se não for assim, ore para que Deus dê a graça para você viver sem pecar. E também nós devemos fugir da irreverência, que é a falta de respeito, a falta de temor a Deus, a falta de interesse pelas coisas de Deus. Eles não cuidaram de nada disso e por isso eles estão nessa lamentação. E eles estão acorrentados nos pescoços, né? Sendo carregados de Judá até Babilônia. Eles estão sendo humilhados pelos seus irmãos edomitas, eles estão sendo ridicularizados pelas nações vizinhas. Seria mais ou menos como se os Estados Unidos hoje caíssem. Você já pensou quanta gente que ia se alegrar? Porque todas as nações poderosas, elas causam algum ciúme, alguma inveja nos outros povos. Seja essa nação boa ou má, não faz diferença. Ninguém quer ver ninguém bem, não é assim? Esse é o desejo das pessoas, todas as pessoas sem Cristo e até nós, pessoas que tememos ao Senhor, mas que por algum momento nós nos desviamos dos planos de Deus. Nós desejamos o mal daqueles que estão bem. Nós desejamos o mal das pessoas que têm poder. E por causa disso, então, a nação está sendo ridicularizada, porque ela que dominou tantas outras nações, agora as nações batem palmas, meneiam a cabeça, assoviam, são expressões culturais de desprezo. E o que nos chama a atenção de tudo isso é que nada mudou desde a queda de Lúcifer. Lúcifer perdeu a santidade diante de Deus. Adão e Eva perderam a santidade diante de Deus. Caim perdeu a santidade diante de Deus. E assim todas as pessoas que se desviam do Senhor ou que não têm o Senhor, elas têm o mesmo problema: falta de santidade. Santidade é aquele ato do Espírito Santo de separar pessoas tementes a Deus, e no nosso caso, depois do Novo Testamento, aqueles que creem em Cristo Jesus como Salvador, separá-las do mundo perverso e colocá-los dentro do corpo de Cristo, também chamado igreja. Esse grupo aqui é igreja, mas é só uma parte do todo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que nós chamamos de invisível, porque a gente não consegue contar quantas pessoas tem no corpo de Cristo. E quando você peca contra o Senhor, se desvia dos caminhos do Senhor, se afasta dos belos caminhos da palavra de Deus, a lei do Senhor é perfeita e dá sabedoria, né? Nós não lemos isso hoje? No Salmo 119 e no Salmo 119 nós lemos também: foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus decretos. Então, quando nós nos afastamos do propósito de Deus para a nossa vida, que é a santidade, nós temos que curtir algum sofrimento. Não é colocar num canto da sala e você está de castigo, não vai assistir TV por uma semana. TV não, ninguém mais assiste TV. Não vai usar a internet por uma semana. Então, não é isso. Deus não é esse Deus. Deus é aquele que põe a mão sobre nós para nos disciplinar, para sermos afligidos com o propósito de nós o amarmos. Os pais, quando colocam o filho em disciplina, muito dificilmente eles estão pensando: você está disciplinado para você aprender a me amar. Não, você está disciplinado para você aprender a obedecer. Não é assim? Então Deus, Ele não quer apenas que nós o obedeçamos, porque Ele pode fazer isso rapidinho na sua vida. Se você está em desobediência e Deus quiser que você o obedeça, Ele te coloca prostrado no chão e você vai falar: eu obedeço. Agora,
o que Deus quer é que voluntariamente você o ame. É como aquela criança que o pai falou, senta aí, não sento, senta. Aí o pai forçou, ele falou, eu estou sentado por fora, mas por dentro eu estou em pé. Então nós temos essa índole má, rebelde contra Deus. E Ele quer mudar isso, para que voluntariamente você o ame. Eu amo, o louvo, diante dele me prostro, né? Então nós cantamos isso voluntariamente, ninguém te obrigou a cantar isso. Mas se isso faz parte da sua vida no dia a dia, então a disciplina do Senhor te alcançou. Porque a disciplina do Senhor é para você aprender a amá-lo. Deus não quer tirá-los desse sofrimento agora. Alguém talvez pode pensar, escuta, por que a gente fica lendo essas histórias antigas e o pastor fica forçando a barra para a gente sentir alguma coisa por eles? Vou te explicar por quê. Você tem Netflix em casa, né? Quer dizer, você tem Netflix onde você quiser agora, né? Você tem Netflix lá, você assiste seus filminhos, né? Às vezes você assiste um filme que aconteceu em 1800 e tanto, e você está assistindo o filme, principalmente filme de história real, e você entra dentro daquela história de pessoas que já nem existem mais aqui nesse mundo, e você se pega chorando, não é assim? Porque você entrou dentro da história. O que Deus quer é que você entre dentro da história, porque você vai tirar conhecimento e sentimento desses livros, ou desses eventos. Deus quer que você entre no livro de Lamentações. Você nunca entra dentro do livro de Lamentações rindo. Você sempre entra chorando. E sai vitorioso como se você estivesse agrilhoado, com os grilhões no pescoço, sendo levado para Babilônia. Esse é o bom diretor de filme. Esse é o bom roteirista de história. Que ele consegue pegar você sentado confortavelmente num sofá, lendo um livro de um náufrago, um prisioneiro num campo de concentração, e você parece que você sente fisicamente alguém que está escrevendo sobre alguém perdido no meio do gelo no Alasca, e você começa a sentir frio. Esse é o bom diretor, é o bom escritor. E você tem alguma dúvida que o nosso Deus que escreveu a palavra não pode transformar as suas intenções de coração? Pode, mas para isso você precisa se concentrar. Você precisa entrar dentro da história. E você precisa sentir o que esse povo está sentindo. Qual é o propósito disso? Qual é o ensino, o proveito que eu vou ter disso? Eu não sei. Mas o Espírito Santo sabe. E o Espírito Santo, ele causa impressão e emoções dentro de você que fazem a sua vida ser transformada. Assim como acontece num filme qualquer. Muito mais acontece nessa palavra rica e poderosa que é a palavra do Senhor. Eu creio nisso. E eu vivo por isso, e você também. Então, Lamentações 3 nos fala de uma santidade perdida. Por isso que eles estão nessa situação. Nos fala da santidade buscada. Pena para quem não esteve aqui estudando e pegando esse clima junto conosco dos versículos 22 a 45. Não estou condenando que você não veio, tá? Estou só dizendo que é uma pena. É uma pena ter perdido, porque não a mensagem em si do pregador, mas a estudar juntos o texto. Como nós aprendemos dessa santidade buscada.
E agora nós vamos estudar, a partir do versículo 46, a santidade de Deus. A santidade que você perdeu é a santidade que Deus deu para você no momento que você foi salvo. É uma santidade misturada com pecado, sabe como é, né? Essa mistura que nós temos ainda. Nós falamos hoje pela manhã dos 3 tipos e 3 tempos da santidade. Então a santidade que nós temos hoje, ela é limitada, não por causa do Espírito Santo que é santo, mas porque ele habita dentro de um pecador. Então fica mais ou menos como aquele copo de água com água misturada, né? Isso aqui tem água potável, mas tem água que não é potável, está dentro do mesmo copo. Então assim tem sido as nossas vidas. Mas pela graça do Senhor, Ele tem cada vez mais nos santificado, nos purificado. Essa é a santidade que nós queremos, buscar a santidade do Senhor. Mas agora nós temos a santidade de Deus. A santidade de Deus é imprescindível, ou seja, você não pode dispensar a santidade de Deus na sua vida. Deus é santo. Nós cantamos isso também, né? Tu és santo. Deus é santo. Se você tiver que buscar alguém para ser socorrido desses grilhões no pescoço, é só Deus. É só Deus quem pode te ajudar. Pessoas podem ser usadas por Deus, mas no final das contas é só Deus que pode te ajudar nos seus problemas. Eu não diria assim que é falta de educação dizer assim, cada um com seus problemas. Não, eu posso me compadecer dos seus problemas como você pode se compadecer dos meus problemas, mas já fique ciente, e como eu também já estou ciente, nós somos limitados. O consolo que você consegue em mim é muito limitado. O consolo que eu consigo de você é limitado também. Então você precisa buscar a santidade de Deus. Esse povo aqui está, porque nós estamos dentro da história, lembra, né? Nós estamos lá no ano 587 a.C. Então esse povo aqui encontrou a santidade de Deus de volta, ou está encontrando. E o povo está orando errado, mas não tem problema. Você nunca fala assim, eu vou parar de orar porque eu não sei orar. Nós não sabemos orar. Eu não sei se algum dia a gente vai aprender a orar. Talvez no céu, só que no céu não precisa mais orar, né? O Senhor Jesus ensinou os discípulos a orarem, mas não quer dizer que eles aprenderam. O Espírito Santo, ele intercede por nós. Por que o Espírito Santo intercede por nós? Porque nós não sabemos orar como convém. Essa é a razão. E eles estão orando. Eu queria criticar a oração deles, né? E ao criticar a oração deles, nós também estamos nos criticando quanto às nossas motivações, nossos sentimentos. Tá bem? Então vamos mergulhar aqui dentro desse texto, buscando a santidade de Deus. Versículo 46. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a boca. É assim que eles estão se sentindo. Os filisteus, os edomitas, os assírios, os egípcios, os amorreus, os heteus, ferezeus, os hititas, todos esses aí, e muito mais, porque eram várias nações ali que ainda tinham seus remanescentes, e eles estão abrindo a boca contra o povo de Judá. Bem feito! Veja o que é bom! Versículo 47, sobre nós vieram o temor e a cova, a assolação e a ruína. São termos aqui que nos lembram de morte. O que veio sobre nós? Medo. A cova. Falou em sepulcro, cova, morte. A gente já treme nas bases. Como o comentarista Alford disse, qualquer homem corajoso vira um covarde ao pensar na sua esposa viúva e seus filhos órfãos. Não existe corajoso quando se pensa
naqueles que nós amamos. Versículo 48: dos meus olhos se derramam torrentes de águas por causa da destruição da filha do meu povo. Filha do meu povo quer dizer Judá. A nação de Judá foi invadida, ficou ali 18 meses sendo sitiada, e agora eles entraram para valer. E ali a Judá, né, a cidade de Jerusalém, filha do meu povo, ela sofreu um golpe terrível. E como que o profeta está, como que o povo está? Aqui ele usa uma figura de linguagem chamada hipérbole, quer dizer assim, um exagero, né? Mas esse exagero é bom, porque é assim que ele sente. Ele sente que está saindo rios de água do olho dele, tanto que ele está chorando, que eles estão chorando. Talvez você já se encontrou em situação dessa. Uma das coisas mais difíceis é quem não chora muito. Eu não sou de chorar muito em público, mas particularmente eu choro gostoso. É tão bom chorar, e às vezes nós precisamos chorar. Quando você está entalado, quando você está encrespado lá, não consegue chorar, é tão ruim até para a saúde, não é? Minha esposa falou, quando eu tenho problema, você sabe o que eu faço? Eu já sabia, mas eu queria que ela falasse. Pensei que ela fosse falar assim, eu oro. Ela falou, eu choro. Então chora. Mas nunca chora na minha frente, porque aí a gente quer fazer alguma coisa e ao tentar fazer alguma coisa, a gente estraga o sentimento das pessoas que estão chorando. Não chora! Aí você estragou tudo, porque chorar que estava bom, né? Então o povo não quer consolo, o povo quer lamentação, o povo quer chorar mesmo, deixa chorar. Porque Deus colocou essa situação para o povo chorar. Então deixa a pessoa chorar. Se ela precisa chorar, deixa chorar. Quem é você para falar não chore? Você tem a solução para a vida dela? Versículo 40 e 50, né? Ah não, esse é 49. 49. Os meus olhos choram, não cessam, não há descanso. E é assim, se bobear vai ser por 70 anos, mas não precisa chegar a 70 anos, porque o Senhor já falou, ó, chegando lá, vive numa boa. Constrói casa, planta uma vinha, casem-se, tenham filhos, mas por enquanto é para chorar, não é para ficar chorando a vida toda, porque Deus tem uma esperança. Versículo 51. Os meus olhos entristecem a minha alma, por causa de todas as filhas da minha cidade. Então tem um versículo em Provérbios que diz mais ou menos isso, né? Que aformoseia o rosto, como é? Alguém me ajuda aí, que eu estou tentando lembrar o versículo. O coração alegre, não é assim? O coração alegre aformoseia o rosto. Ao contrário também é verdade. A alma entristecida, ela faz um rosto entristecido, faz você chorar. Então, os meus olhos entristecem a minha alma. Então é uma pista de ida e volta, né? Mão dupla. A minha alma deixa os meus olhos marejados, lacrimejando, chorando. E os meus olhos chorando fazem o quê? Entristecem a minha alma. É um ciclo ali de tristeza. E ele vai chorando, eles vão chorando, e agora por um motivo específico, as filhas da minha cidade. Por que isso, as filhas da minha cidade? As mocinhas, as senhoras foram estupradas, muitas delas. Algumas foram terrivelmente violentadas por aqueles brutamontes, né? Os caldeus. Algumas delas começaram a passar momentos de fome e comer os próprios filhos.
Então ele está chorando pelas filhas da minha cidade, as mulheres. Versículo 52. Caçaram-me como se eu fosse ave, os que sem motivo são meus inimigos. Uma empresa agora que está sendo processada por vender estilingue. Lembram do estilingue? Então falaram se é brinquedo ou arma. Na minha época era brinquedo e era arma também, e era maldade contra os passarinhos e tudo mais, né? E assim que não salmista, mas poderia ser até um salmo, né? Poesia, o profeta junto com o povo, né? Ele se sente como uma ave sendo caçada, e não tem motivo para isso. O que eu fiz para vocês, né? E é assim que ele se sente. Versículo 53, para que eles fazem isso? Para me destruírem, lançaram-me na cova, atiraram pedras sobre mim. Isso aqui eu já lembro de José, do Egito. Lançaram José ali. Esse aqui parece que piorou ainda, né? Porque lançou na cova e ainda jogou pedras sobre ele. Ele se sente lá nessa cova, entulhado. Versículo 54. Águas correram sobre a minha cabeça, então disse: estou perdido. Então a água chegando no pescoço, a água chegando na cabeça dele, e ele não pode mais respirar. A água me encobriu. É assim que ele se sente, figuradamente, né? Não tem para quem gritar socorro, parece. Versículo 55. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Aqui ele chegou no ponto que Deus queria. E é isso que Deus quer também da sua vida. Que você chegue nesse ponto. Invocar o nome do Senhor. Clamar ao Senhor. Sentir-se numa cova entulhado. Sentir-se num lago mergulhado. E sentir que não tem mais solução para a sua vida. E aí você invoca o nome do Senhor. E olha que bênção, versículo 56. Ouviste a minha voz. Não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. Olha a vitória. Eu desafio qualquer pessoa aqui a buscar o Senhor e não encontrar. Aí você fala para mim: eu busquei e não encontrei. Eu vou dizer: você não buscou o Senhor. Talvez você buscou outras coisas. Você buscou uma melhoria financeira, você buscou saúde para o seu corpo, você buscou um exame que você precisava fazer, você buscou uma conta que você precisava pagar, você buscou um monte de coisa dessa. E tudo isso é importante. Talvez seja isso que esteja te afligindo, mas você não buscou o Senhor. É o momento que você vai falar: eu não estou nem pensando agora no problema em si. Eu preciso invocar o nome do Senhor. Então o Senhor muitas vezes, não são poucas as vezes não, o Senhor muitas vezes Ele tira de nós algumas coisas. Ele tira coisas boas de nós e coloca em nós coisas ruins, para nós buscarmos o Senhor. Aquele salmo não está brincando. Foi-me bom ser afligido. Como que uma pessoa em sã consciência pode falar que é bom ser afligido? Porque dessa maneira ele conheceu os decretos de Deus. Dessa maneira ele conseguiu buscar de verdade o Senhor, a palavra do Senhor. Ouviste a minha voz. Ele orou certo, depois ele começa a estragar a oração dele, mas não tem problema, isso aí acontece conosco mesmo, tá? Mas pelo menos Deus conseguiu chamar a sua atenção. Versículo 57. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste o quê? Não temas. Eu busquei no celular, né? Que agora é celular. Quantas vezes aparece a palavra não temas? Alguém pode procurar aí no seu celular agora? Na sua Bíblia que você tem?
Coloca lá pesquisar e põe não temas. Veja quantas vezes que aparece. Daí você me fala durante a mensagem. Mas se for te distrair muito, esquece isso aí. Deus se aproxima. O Deus se aproximou de mim no dia em que eu invoquei. Agora imagina esse povo que está indo para o cativeiro. O povo conseguiu orar agora da maneira certa. Porque são as lamentações. O versículo 56 fala que Deus ouviu aos lamentos. O livro se chama Lamentações. Deus ouviu os lamentos. Então esse livro não é à toa. Esse livro aqui é um ensinamento para nós. De que no momento da angústia Deus nos ouve. E Deus se aproxima. Por que Deus se aproxima? Porque Deus estava longe. Deus se afastou do povo. E na Bíblia tem várias verdades que é verdade de um lado e é verdade do outro, como uma moeda, né? É verdade que Ele nunca nos abandona, mas é verdade que Ele nos abandona também. Então o Deus todo amoroso é o Deus que disciplina o povo e Ele se afasta do povo temporariamente para o povo clamar, o povo clama e Deus ouve e Deus vem e dá aquele consolo para eles. Não temas. Olha, Deus ouvindo e disse que não ia ouvir. Eu não ia chamar Deus de mentiroso, eu ia chamar Deus de misericordioso. Não é? Um pai e uma mãe não é mentiroso quando disse, eu vou te disciplinar. Eu não estou usando a outra palavra, tá? Eu vou te disciplinar. E depois não disciplina. Ele não é mentiroso, ele é misericordioso. E nós gostamos disso, eu gosto. Então, o povo conseguiu a atenção do Senhor e o Senhor conseguiu a atenção do povo. Alguém achou quantas vezes aparece? 366. Ó, ele falou aqui um para cada dia do ano. Não temas. Não temas em nenhum dia do ano. Obrigado, irmãos. E um até para o ano bissexto, né? Versículo 58. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma, remiste a minha vida. Veja que eles, né? Eles estão clamando ao Senhor. Isso aqui é um exemplo, né, do profeta, talvez de muitos outros. Eu não acho que 100% da nação estava assim. Alguns ainda estavam revoltados. Como ao pregar essa mensagem, alguns estão aceitando e outros não estão aceitando. Isso é comum, talvez aconteça isso. Mas aqueles que buscaram o Senhor, eles sentiram, Deus pleiteou a minha causa, Deus é o meu advogado, Deus é aquele que está remindo a minha vida. Agora começa a entornar aqui, né? Agora começa a meio que estragar, azedar a oração. Por que eu vou dizer isso para os irmãos? Porque é um grande risco você estar desesperado e buscar o Senhor. Depois, quando você encontra, aí você começa já a ser o juiz da causa. Aí você começa a nomear por que você está sofrendo. Eu estou sofrendo por causa do diabo, por causa dos demônios, estou sofrendo por causa daquela pessoa me causando injustiça, eu estou sofrendo por causa dessa injustiça que eu sofri nessa organização, nessa empresa, é porque as pessoas não me entendem. Notaram? Quando você estava entulhado lá na cova, cheio de pedra em cima de você, quando as águas do lago estavam encobrindo você, você não estava pensando em nada disso, você estava pensando, Senhor, me socorre. E o Senhor veio, te socorreu e disse, não temas. E aí você fala, Deus remiu a minha vida. Agora vamos conversar, Senhor? Eu tenho aí uns inimigos, eu queria que o Senhor desse um jeito nisso aí. Calma lá, você acabou de sair de uma cova que você ia morrer? E agora você já quer dizer para Deus o que Ele tem que fazer?
Por isso o Senhor Jesus acabou com esse tipo de oração. Não é mais permitido fazer essa oração. Deus tolerou no Antigo Testamento. Depois não pode mais. É chamado de oração imprecatória. Oração imprecatória é aquela oração que você faz. Por exemplo, oração intercessória é a oração que você faz em favor de alguém. E nós oramos pelas pessoas, para que Deus abençoe as pessoas. A oração imprecatória é a oração que você faz em detrimento de alguém. Entenderam? Não. Não. Precatório, impedimento. A oração imprecatória é a oração que você faz para Deus fazer o mal contra as pessoas que te fizeram mal. É oração de vingança. Eu quero que Deus faça o mal para aqueles que me prejudicaram. Você não pode mais fazer essa oração. Agora o Senhor Jesus mudou, está proibido fazer essa oração. Deus às vezes muda as coisas e coloca num novo esquema. Por exemplo, Deus fez descer lá um telão, né, com os animais para Pedro: mata e come. Pedro falou: não posso. Por que não pode? Porque aqui tem animais puros e animais imundos. Tem animal imundo aqui. E o Senhor Deus fala para Pedro: não considere imundo aquilo que Deus purificou. Ou seja, ele estava acabando com a dieta judaica. Pode comer carne de porco, isso, aquilo. Então Deus acabou com a dieta judaica, ele mudou. Agora Deus muda a oração imprecatória, a oração de vingança. Neemias fez, um monte de gente fez. Não esqueça do que eles fizeram contra mim, pese a mão sobre eles. O apóstolo Paulo, ele até chegou a fazer uma oração dessa. Mas o Senhor Jesus falou que se alguém bater num lado da face, você oferece o outro. O apóstolo Paulo falou: se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, se tiver fome, dá-lhe de comer, porque fazendo isso, amontoarás sobre a cabeça dele brasas vivas. Pode ser que a consciência dele comece a queimar, pelo bem que você fez para alguém que fez mal para você. É para pagar o mal que você recebe com o bem. Então esse tipo de oração não se adapta mais a você hoje. Então esquece disso. Se você tem um caderninho com uma lista negra de pessoas que você quer o mal delas, pega essa folha e rasga e joga fora. Deus não quer mais isso. Deus é o juiz. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Isso não tem nada a ver com os caldeus, os babilônios. Eu estou falando aqui do contexto nosso. Cuidar dos babilônios. Quanto a você, receba a cura do Senhor para a sua alma. É isso que Deus quer. Isso vai economizar muita energia sua. De você ficar pensando nas pessoas que te fazem mal, nas pessoas que pisaram na bola com você. Só converse com Deus. Converse com Deus e Ele vai te consolar. Bom, mas vamos nessa oração imprecatória? Versículo 59. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Ele está pedindo para Deus julgar e ele já começa com o espírito de alguém que acabou de sair da cova e já quer partir para o combate. Versículo 60. Viste a sua vingança toda, todos os seus pensamentos contra mim. Então veja, Senhor, o que eles estão fazendo. Eles estão se vingando. Por que eles estão se vingando? Porque a nação de Israel foi muito odiada por vários povos. E agora eles também querem se vingar da nação de Israel. Mas, de Judá, né? Mas veja, Deus fala para eles, Deus fala para Abacuque também, um profeta do Antigo Testamento. Deus fala que Ele vai usar esse povo. Esse povo não é santo, esse povo não é bonzinho, não. Mas é instrumento de Deus para disciplinar o povo de Judá. Versículo 61. Ouviste as suas afrontas, Senhor,
todos os seus pensamentos contra mim. E ele está preocupado com isso. Quer dizer, Deus ainda não resolveu essa questão, ainda tem 70 anos para depois Deus colocar a mão sobre a Babilônia. Ou seja, na sua geração você não vai ver a justiça acontecendo. E isso pode acontecer com você, muito antenado em política, muito antenado nas coisas desse mundo, nas injustiças desse mundo. Provavelmente você não vai ver justiça acontecendo. E se vir alguma justiça, vai ser uma aqui, outra ali, casos isolados de justiça. Mas como um todo, não tem como você partir desse mundo vendo a justiça de Deus sendo aplicada aqui. Você não vai ver. Até o arrebatamento você não vai ver. Só depois, quando Cristo Jesus vier, aí você vai ver o que é um governo justo. Mas até lá, não importa quem, não vai existir isso. Então é o momento de você buscar o Senhor, porque buscar justiça não vai dar certo. Versículo 62. As acusações dos meus adversários e o seu murmurar contra mim o dia todo. Ele está preocupado que as pessoas estão falando mal deles, que as pessoas estão zombando deles, que os edomitas entregaram para os caldeus. No Salmo 137, até o salmista fica tão bravo que ele quer o mal dos filhos dos edomitas, dos bebês deles. Não é o momento de você pensar nisso. Pensa no Senhor que te tirou da cova e viva para agradecer ao Senhor pelo resgate que Ele operou na sua vida. Versículo 63. Observa-os quando se assentam e quando se levantam. Eu sou objeto da sua canção. Ou seja, eles faziam musiquinha contra os judeus, né? Eles zombavam dos judeus e agora ele está preocupado que eles estão acusando. E fica calmo, porque isso aí vai demorar uns 70 anos ainda. Eles vão zombar de vocês o tempo todo. É melhor você sobreviver nesse caos. É melhor você buscar o Senhor diariamente. Não foi isso que Daniel e os 3 amigos fizeram? Não foi isso que Neemias fez? Várias pessoas piedosas que viveram lá no cativeiro, eles viviam de certa forma humilhados ali ainda, mas eles tinham que olhar para o Senhor sempre, olhar para o Senhor. Versículo 64: Tu lhes darás a paga, Senhor, segundo a obra das suas mãos. É verdade, é verdade. Deus vai fazer isso, mas você não tem nada a ver com o tempo. É quando Deus quiser. Não tem nenhuma injustiça que não será vingada pelo Senhor. O dia da vingança do Senhor vai chegar, mas você não tem nada a ver com isso. Versículo 65. Tu lhes darás cegueira de coração, a tua maldição imporás sobre eles. Não vamos esquecer que quem está escrevendo é um profeta. Então Deus coloca isso na boca dele também, de coisas que vão acontecer. E o profeta tem que descansar nas promessas que Deus dá a respeito dos malfeitores. Deus vai fazer tudo isso no tempo de Deus. Versículo 66. Na tua ira os perseguirás, e eles serão eliminados de debaixo dos céus do Senhor. Isso vai acontecer, mas até que não aconteça, o que a gente faz? A gente ora para que o Senhor salve esses perversos. Então Deus pode salvar ainda pessoas assim. Se nós tivéssemos só o pensamento de vingança no coração, se os crentes do passado só tivessem o sentimento de vingança, nós não teríamos o apóstolo Paulo, sendo uma bênção para as nossas vidas, com as cartas que ele escreveu, usado por Deus, inspirado por Deus. Mas Deus salvou o pior dos pecadores, como o próprio apóstolo Paulo fala. Então veja que as pessoas que são más, elas podem ser convertidas. As pessoas que hoje você, talvez, você
esteja querendo o mal delas, pode ser um dia um irmão em Cristo seu. Esse é o nosso desejo. O desejo não é que essas pessoas recebam a vingança do Senhor hoje. Nosso desejo é para que essas pessoas sejam salvas. Esse é o nosso objetivo. Então, o que nós aprendemos no capítulo 3 é sobre santidade. Uma santidade perdida, uma santidade buscada e a santidade do Senhor. E aprendemos também que nós precisamos buscar o Senhor, não a solução dos nossos problemas. Todo mundo tem problemas aqui, mas nosso maior problema é a perda da santidade. Nós temos que buscar o Senhor. E aí, restaurada essa comunhão com o Senhor, Ele faz o que Ele quiser na nossa vida. Ele vai resolvendo os nossos problemas. E nós precisamos também tomar cuidado para quando nós sairmos de uma cova em que nós estávamos entulhados, quando nós saímos daquele lamaçal ou de um lago que nós estávamos submersos, nós não começarmos a virar juiz, mandando Deus fazer isso, fazer aquilo e achar que nós temos algum poder. Nós ainda estamos debaixo daquilo que diz o versículo 22. Alguém pode ler, por favor, o versículo 22 e 23, do capítulo 3? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor. Vamos sempre lembrar disso. O Senhor nos tirou de um tremedal de lama, colocou-nos sobre uma rocha, não para nós virarmos juízes dos incrédulos, dos malfeitores, das pessoas que praticam injustiça. Não, mas para nós louvarmos o Senhor enquanto nós estivermos aqui e anunciarmos a palavra do Senhor para as pessoas, para que elas sejam salvas. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, porque no livro de Lamentações aprendemos, como é óbvio, a lamentar. E a lamentar pelas nossas escolhas erradas, nossas decisões mal feitas, nossos pecados. Mas nós agradecemos porque o Senhor nos tirou dessa situação, nos colocou sobre a rocha que é Cristo. E queremos viver para Ele, glorificando o nome dEle. E também sermos usados para alcançar outros perdidos para o Senhor. Nós pedimos a Tua misericórdia para isso, em nome de Jesus. Amém. Amém.